Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula de educação física. Estão preparados? O que vocês acreditam que nós iremos ver hoje? Então, nós iremos ver hoje uma aula teórica, ok? Então, não teremos aula prática hoje, será uma aula teórica. E o que é que nós iremos ver? Então, nós iremos ver mais um esporte, certo? Já vimos um pouco sobre futsal, já vimos um pouco sobre o futebol, né? E hoje, qual esporte vocês acham que nós iremos estudar? Então, assim, nós sabemos que o esporte é uma atividade física praticada, né? Com finalidade recreativa, educativa, socioeducacional, profissional ou como meio de melhorar nossa saúde. Então, qualquer atividade que tenha esta finalidade, ela pode ser considerada um esporte, certo? E existem esportes coletivos e existem esportes individuais. Nós já sabemos tudo isso, né? Então, às vezes, eles são praticados numa forma de competição ou um tipo de... ou sem competição, né? Um esporte pode ser apenas para, como falado anteriormente, para se exercitar, para melhorar a saúde, de fins recreativos, né? Então, às vezes, não é feito com a finalidade de competir, né? Entendido? Então, cada esporte, ele tem as suas diferenças, né? Então, assim, tem também suas semelhanças. Alguns são bem parecidos, mas outros são bem diferentes. Então, por isso que é importante a gente estudar um pouco da individualidade, das regras, da história, dos fundamentos de cada esporte, certo? De forma individual. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o handebol, certo? Que é uma modalidade que nas nossas aulas nós praticávamos muitos, né? Vocês gostam bastante, principalmente as meninas. Mas o handebol não é uma atividade, não é um esporte apenas de meninas, certo? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do handebol. Então, vamos lá. Então, o que é o handebol, né? Então, o handebol, ele é um esporte coletivo. Então, assim, ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo, que envolve passes de bola com as mãos, certo? Então, nós jogamos o handebol com as mãos. Algumas pessoas, alguns alunos, às vezes me perguntam: tia, o que é o handebol? Então, a gente hoje vai saber bem, né? Se você nunca jogou o handebol, hoje você vai entender um pouco sobre o handebol. Se você joga, já pratica, você vai lembrar um pouco das regras, certo? Até para melhorar nos jogos, né, competitivos, dos jogos internos, que futuramente nós teremos, certo? Então, vamos aprender um pouco mais sobre o handebol. Então, ele é um jogo que envolve a bola com as mãos, certo? Então, ele é praticado entre duas equipes adversárias. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mãos, né? Então, nós aprendemos, com certeza, nas aulas de inglês, nós sabemos que hand significa mãos. Então, a bola do handebol é feita de um couro mais duro. Então, ela é um pouco mais dura do que as outras bolas, certo? Para as equipes masculinas, ela possui um diâmetro maior. Então, os homens geralmente têm as mãos maiores do que as mulheres, né? Então, o diâmetro da bola de handebol é um pouco maior para os competidores masculinos e um pouco menor para quem joga do time feminino, certo? Sendo assim, para os homens, a dimensão dela é de 58,4 centímetros de circunferência e massa de 453,6 gramas.
Já para as mulheres, ela é um pouco menor, certo? A dimensão dela é de 56,4 de circunferência e massa, né, o peso dela, é de 368,5 gramas, ok? Aí a gente já sabe corretamente a dimensão de cada bola, certo? Sabendo que tem essa diferença para os homens e para as mulheres. Vamos lá um pouquinho para a história, certo? Para a história do handebol. Deixa eu alinhar aqui. Então, desde a sua criação, o handebol, tal como conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. Igual a qualquer outro esporte, vai sofrendo modificações ao longo do tempo, certo? Até hoje, pode se atualizar alguma regra, pode se atualizar algum fundamento. Então, assim, o esporte também sofre modificações no decorrer do tempo, certo? O local de jogo, por exemplo, ele era ao ar livre antigamente, né? Em gramado, e os espaços eram menores. Então, a dimensão do espaço era menor, certo? Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Então, essa é a dimensão da quadra atualmente. Além disso, no início, o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Então, só mulheres que jogavam handebol. Isso mudou também, né? Mais tarde, e com a inclusão dos esportes olímpicos, ela passou a ser jogado por ambos os sexos. Então, quando passou a ser um jogo olímpico, né, competitivo das Olimpíadas, ele passou a ser jogado tanto por homens como mulheres, certo? Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional, internacional. Merece destaque com o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias femininas e masculina. Deixa eu passar aqui. Então, um pouco da história do handebol no Brasil, certo? Então, no Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30, em 1940. Tá vendo que o handebol é bem antigo? Ele foi fundado em São Paulo, a Federação Paulista de Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte ao país. Em 1979, foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB, com sede na cidade de Aracaju, no Sergipe. Este órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handebol, com destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Então, nós vimos um pouco da história do handebol, né? Tanto no mundo, né? Como agora no Brasil. Então, agora vamos ver um pouco sobre os fundamentos do handebol, certo? Então, aqui está um resumão, certo? Então, os principais fundamentos do handebol são: o handebol ele é dividido em 2 tempos de 30 minutos, certo? Cada. Então, 2 tempos de 30 minutos possuem intervalos apenas de 10 minutos entre cada etapa. Então, essas são as regras, né, oficiais, certo? Lógico que numa partida nas aulas, a gente pode reduzir o tempo, a gente pode modificar de acordo com o nosso objetivo. Mas uma partida oficial, esses são os fundamentos do handebol. Existem 2 árbitros e 1 cronometrista. Então, é importante que tenha todo esse suporte por trás também do handebol, certo? O jogo ele vai envolver dribles. Então, no jogo de handebol tem dribles, tem passes, recepção de bola entre os jogadores. O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer os gols. Então, através do arremesso, né, é a forma de a gente fazer os gols, certo? A maneira de segurar a bola, tem toda uma técnica, né, para segurar a bola
melhor no jogo é chamada de empunhadura. Então, a forma que a gente segura a bola, né? Porque a gente segura com uma mão só, se chama empunhadura, certo? Vamos lá. Que a bola do handebol, ela fica presa na nossa mão, né? A gente empunha ela, a gente segura ela para poder jogar, né? Vamos lá para algumas regras do handebol. Então, como a maioria dos esportes, né, coletivos, o objetivo é fazer gols, né? Então, o objetivo do handebol é fazer gols, certo? Gols com as mãos. Portanto, vai ganhar a equipe que fizer mais gol. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. Por isso que é importante, né, que os jogadores eles treinem além do handebol. Eles possam treinar a corrida, né? Eles possam treinar o condicionamento físico deles, a resistência, certo? Porque é importante a rapidez dos jogadores. E como é que a gente vai adquirir isso? Vai adquirir fazendo outros exercícios, além do handebol, ok? Então, quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até 3 passes. Então, essa regra é muito importante, certo? Que quem desobedece leva falta, ok? Então, você só pode realizar até 3 passos até arremessar para outro jogador da sua equipe. Então, você pode dar só, no máximo, 3 passos até jogar para o outro da sua equipe. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador ele pode permanecer com a bola nas mãos durante 3 segundos apenas. Então, você só pode ficar com a bola 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. Então, 3 segundos é muito rápido. Você não pode ficar mais do que 3 segundos com a bola. Então, assim, nas nossas partidas na quadra, né, nas atividades da escola, às vezes acontece, né? Você fica lá pensando para quem você vai jogar. Então, é um jogo muito dinâmico. Você tem que apenas dar 3 passos e já passa para o indivíduo, né? Para o seu jogador, para o próximo jogador, né? Da sua equipe. Não pode ficar muito tempo com a bola, certo? Dinâmico é a palavra que define muito bem o handebol, certo? E as faltas. Então, como todos os esportes coletivos, né? Também existem as faltas. E elas são muito parecidas com a do futsal. Então, as faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés. Então, assim, se é um jogo com as mãos, você não pode tocar com os pés, certo? Ou outras partes do corpo. Então, não é para tocar a bola com outras partes do seu corpo. Só as nossas mãos. Também é considerado falta se o jogador tentar arrancar a bola da mão do outro. Então, às vezes acontece, né? Então, isso é falta. Você querer arrancar a bola do outro jogador. Então, não é assim. Não é a forma da gente conseguir tirar a bola do adversário, certo? Além disso, e dependendo da gravidade da agressão entre jogadores, ocorre falta. Assim, empurrões, chutes, cotoveladas são consideradas faltas, como no futebol. Há o cartão amarelo e o cartão vermelho dada pelo árbitro. Então, da mesma forma, certo? Então, existem faltas. Então, muito cuidado com isso, né? O cartão amarelo, ele serve como advertência ao jogador que cometeu alguma falta. No total, ele não pode receber mais de 3 cartões amarelos durante o jogo. Então, você não pode receber mais de 3. Por quê? Se isso acontecer, ele é desclassificado. Em resumo, 3 amarelos equivale a 1 vermelho. No segundo cartão amarelo, o jogador sai da quadra por 2 minutos de jogo. Então, assim, quando você recebe o segundo cartão amarelo, você já vai sair um pouco da quadra. Então, a sua equipe, que precisa tanto de você, vai ficar 2 minutos sem um jogador. Então, vai ficar faltando um jogador naquela equipe, entendeu? Que levou aquela falta, que levou o cartão. Então, visto tudo isso que a gente viu até agora, a gente tem que entender
a importância de cada jogador. Então, cada jogador é muito importante, certo? Então, quando se joga um jogo coletivo como o handebol, como o vôlei, como o futebol, como o futsal e como outros, nós temos que entender que cada jogador é muito importante. Então, você não está jogando sozinho. Aquilo é um jogo coletivo. Então, você tem que pensar na sua equipe. Então, se você... não, eu tô agindo por minhas vontades. Eu não tô nem aí. Vou pegar a bola de todo jeito, não vou ligar de dar falta. Pouco me importa. O que isso vai acarretar? Vai acarretar em prejuízo para a sua equipe. E às vezes você é um jogador muito bom. Então sua equipe precisa muito de você. A equipe precisa de cada jogador, certo? Às vezes, entre vocês escolhem as pessoas que vocês têm mais afinidade para o time de vocês. E às vezes vocês escolhem os jogadores que vocês acham serem os melhores, né? Ao vista de vocês. Mas vocês têm que entender que cada pessoa, que cada indivíduo tem uma afinidade para um esporte, para uma atividade física, para um local no jogo. Então, cada um é importante. Todos nós somos importantes na nossa vida. Mesmo que nós não escolhamos jogar nunca, nenhum esporte, nós temos a nossa importância, porque em alguma coisa nós iremos nos descobrir e vamos ser bons naquilo. Então, todos nós somos muito valiosos e muito importantes. Da mesma maneira, em um jogo de handebol ou qualquer outra modalidade, a equipe precisa de você. Então, não seja egoísta, não seja... isso para auxiliar vocês justamente quando vocês forem jogar, para que vocês pensem no outro. Na vida a gente não pode pensar só na gente, né? E no jogo coletivo também não, certo? Entendido? Vamos lá para o próximo cartão. E o cartão que também, igual ao futsal, que também é dado pelo árbitro, é quando o jogador comete uma falta mais grave, entendeu? Então, você vai receber, ele estará fora do jogo e a equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos. Passado esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. O cartão vermelho indica, portanto, a expulsão do jogador. Então, isso é muito ruim, não é? Então, lembre o quanto cada jogador é muito importante, é muito valioso, certo? Não esqueçam disso. Agora, vamos lá ver um pouco sobre a quadra do handebol, certo? Então, a quadra do handebol, ela possui uma dimensão de 40 por 20 metros. De cada lado estão os respectivos gols, que medem de 2 a 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada ou ainda emborrachada, certo? Porque vai facilitar, né, no jogo, né? Como às vezes você vai ter que... Você só pode dar 3 passos. Então, às vezes você dá 1, 2, aquele impulso. Aí, por isso que é importante que a quadra seja dessa maneira, né? Mas nem sempre nas escolas até é improvável ter essa quadra. Porque isso é uma quadra já para uma competição oficial, né? Então, vamos lá, que aqui o celular tá caindo hoje. Vamos lá para um pouco sobre a quadra, certo? Então, na nossa quadra, a gente pode ver que existe uma linha, né? Tracejada de 3 metros da linha da área do gol, né? Então, tem essa linha. Então, tem várias dimensões, uma quadra oficial. Você vai ver a linha tracejada de 3 metros. Você vai ver a linha tracejada de 9 metros de distância do gol, que é chamada de linha de tiro livre. Em frente ao gol, paralela à linha de fundo, com distância de 7 metros do gol. Esta é a linha de 7 metros. E a de 4 metros da linha do fundo, também em frente do gol. Esta é a linha de limitação do goleiro, né? Da área da baliza, certo? Que é a área que só o goleiro pode ficar lá. Temos também, né, as linhas que determinam a zona de substituição. Também tem a linha que mede 4,5 metros, iniciada na linha central.
Temos também uma zona de substituição em cada lado da quadra. A quadra e o gol estão representados aí nesta figura, né? Então, a gente pode ver um pouquinho sobre a nossa quadra, as dimensões da nossa quadra, certo? Deixa eu ver mais, tá faltando alguma coisa. A linha central, né? Essa linha do meio. Vocês podem ver a área do gol, né? Que é de 6 metros. A linha do fundo. A linha do tiro livre, né? Que tem a linha de 7 metros, que é do tiro livre direto. E também tem a do tiro livre de 9 metros, certo? Então, todas essas linhas devem ser respeitadas, né? E utilizadas quando precisar fazer algum tiro, né? Em alguma falta, ok? Da mesma forma que no futsal, quando a bola sai, por isso que é necessário que tenha as linhas para a utilização, né? Para a utilização das linhas, né? De forma correta, certo? Vamos lá para ver aqui. Vamos ver aqui um pouco sobre os jogadores. Então, no handebol, ele apresenta 2 equipes de 7 jogadores cada. Então, no total, temos 14 jogadores, né? 7 em uma equipe, 7 na outra equipe, certo? Desses 7, um deles será o goleiro do time. Então, é 7 no total, incluindo o goleiro. É interessante notar que ele é o único jogador em que pode encostar os pés na bola. Então, só o goleiro pode encostar os pés na bola. Os outros jogadores não podem, certo? Isso, se você tocar com alguma parte do seu corpo ou com os pés na bola durante a partida do handebol, vai acarretar a falta. E uma curiosidade é que além do handebol de salão, a prática na praia do handebol, ele começou a expandir a partir da década de 80. Ainda que sejam semelhantes no handebol de praia, o tempo total da partida é apenas 20 minutos. Portanto, são 2 partidas de 10 minutos cada e um intervalo de 5 minutos, né? Então, uma partida de handebol na praia são outros valores no tempo, né? Então, há essa diferença de quadra para praia, certo? Pronto, gente. Então, assim, eu fiz aqui para vocês um resumo, né, das regras, dos fundamentos, da história do handebol, certo? E com a prática, né, que a gente, infelizmente, fica difícil de fazer a prática assim, dessa maneira, né, online, mas com a prática a gente vai aprendendo um pouco mais sobre as regras e vai te dando nossas dúvidas, certo? E vai exercendo o que a gente aprendeu, né, através daqui desses slides, certo? Ó, gente, então eu vou pedir para vocês que realizem essa atividade, certo? De casa, né? Então, aqui são algumas questões bem simples sobre o handebol. Essas questões, vocês estão vendo, né, através desses slides. Então, todas essas questões, todas as respostas, vocês encontrarão nesse slide. Então, não precisa pesquisar na internet, não precisa pesquisar em outro meio. Apenas ver os slides e responder, certo? Então, em arquivo, eu vou colocar o arquivo desta atividade e vocês vão responder essas questões, essas 5 questões apenas 5 questões, certo? E quando vocês responderem de acordo com os slides, de acordo com as experiências de vocês no esporte handebol, e de acordo com minha fala aqui para vocês, vocês vão responder, me enviar. Então são 5 questões que eu espero a resposta de vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, um bom desempenho, tá bom, na atividade.
qualquer dúvida sobre o handebol, qualquer dúvida sobre a atividade, vocês podem ter contato comigo através do meu WhatsApp, certo? Ou pelo meu e-mail, aí tá tanto meu e-mail como o meu WhatsApp. Vocês entrem em contato comigo e eu tiro com vocês, certo? Mas eu tenho certeza que vai ser muito fácil a atividade, de realizar a atividade. Eu só peço, por favor, que vocês realizem a atividade, certo? Nós só temos aula uma vez por semana, apenas uma vez, gente. Então, todas as minhas aulas, como eu venho dito, vocês vão realizar alguma atividade, ou prática ou teórica. Então, eu peço que vocês realizem a atividade, né? Essas questões respondam e me enviem. Não precisa enviar também as perguntas. Para facilitar, podem me enviar apenas as respostas, tá bom? Então, me envie as respostas, tá? Porque vocês sabem que todos esses nossos conteúdos são importantes para o nosso aprendizado, né? Porque em breve nós estaremos presencial. E aí vocês já vão saber das regras do handebol, dos fundamentos, da história. E também é importante para a nossa nota. Então, em breve teremos uma avaliação. E quando nós tivermos uma avaliação, um dos assuntos será o handebol. E também para a nossa nota quantitativa. Então, eu consigo ver a presença de vocês, quem está assistindo minhas aulas. Eu também consigo ver quem responde as atividades, né, me enviando, tanto pelo sistema como pelo meu WhatsApp. Então, eu tenho esse retorno. Então, me enviem, porque nós precisamos manter a nossa rotina de aprendizado, nossa rotina de aulas e de conhecimento, certo? Então, fiquem com Deus. Não deixem de se exercitar, certo? Procurem se exercitar de alguma maneira. Sempre com prevenção e com cuidado, com higiene, né? Usando a máscara. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Eu amo vocês, viu? Fiquem com Deus. Não esqueçam de beber água. Beijão, meus amores. Beijo. Tô esperando o retorno de vocês. Façam atividade e me enviem. Não esqueçam. Beijo.